Segundo Samuel capítulo 1. Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos amalequitas estando há 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. E, chegando ele a Davi, prostrou-se em terra e lhe fez reverência. Perguntou-lhe Davi, donde vens? Ele lhe respondeu, escapei do arraial de Israel. Davi ainda lhe indagou, como foi lá isso? Dize-mo. Ao que ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram, e morreram, também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao mancebo que lhe trazia as novas, como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava notícia, achava-me por acaso no monte Gilboa, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança, os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso, olhando ele para trás, viu-me e me chamou, e eu disse, eis-me aqui. Ao que ele me perguntou, quem és tu? E eu lhe respondi, sou amalequita. Então ele me disse, chega-te a mim, e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida está ainda em mim. Cheguei-me, pois, a ele, e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído, e tomei a coroa que ele tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Perguntou então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova, donde és tu? Respondeu ele, sou filho de um peregrino amalequita. Davi ainda lhe perguntou, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um dos mancebos, disse-lhe, chega-te, e lança-te sobre ele. E o mancebo feriu, de sorte que morreu. Pois Davi lhe dissera, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá, eis que está escrita no livro de Jazar. Tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valorosos! Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, ó campos de morte, pois ali desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valorosos, o escudo de Saul, ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também na sua morte não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia deliciosamente de escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valorosos no meio da peleja! Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valorosos, e pereceram as armas de guerra. Segundo Samuel capítulo 2. Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá. Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Ainda perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu, pois, Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gizeelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, e Carmelita. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo, foram os homens de Jabes-Gileade que sepultaram a Saul. Pelo que Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes-Gileade, a dizer-lhes, benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos,
e sede homens valorosos, porque Saul, vosso senhor, é morto, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Ora, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia Davi. E foi o tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Manaim para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão, e pararam uns de um lado do tanque, e os outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: levantem-se os mancebos, e se batam diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Levantaram-se, pois, e passaram, em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça de seu contendor, e meteu-lhe a espada pela ilhaga. Assim caíram juntos, pelo que se chamou aquele lugar, que está junto a Gibeão, Eucate Azurim. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Ora, estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael, e Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. Perseguiu, pois, Azael a Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? Respondeu ele: sou eu. Ao que lhe disse Abner: desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele recusou desviar-se, pelo que Abner o feriu com o conto da lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por detrás, e ele caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que, todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto, paravam. Mas Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe, e disse: devorará a espada para sempre. Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela Arabá, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Manaim. Voltou, pois, Joabe de seguir a Abner, e quando ajuntou todo o povo, faltavam dos servos de Davi 19 homens, e Azael. Mas os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, a 360 homens, de tal maneira que morreram. E levantaram Azael, e o sepultaram no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 2 Samuel capítulo 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Gizeelita. O segundo Quiliabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aías.
Perguntou, pois, Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá. Ainda hoje uso de benevolência para com a casa de Saul, teu pai, e para com seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, contudo tu hoje queres culpar-me no tocante a essa mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul, e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde responder a Abner mais uma palavra, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo Israel. Respondeu Davi: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou, pois, Isbosete, e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, que a seguia, chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: de há muito procurais fazer com que Davi reine sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou de Davi, dizendo: pela mão do meu servo Davi livrarei o meu povo da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Do mesmo modo falou Abner a Benjamim, e foi também dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham resolvido. Abner foi ter com Davi, em Hebrom, com 20 homens, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei ajuntar ao rei meu senhor todo Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe voltaram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e ele se fora em paz. Quando, pois, chegaram Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei, e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, ele te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. Depois Davi, quando soube, disse: inocente para sempre sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter ele morto Azael, irmão deles, na peleja em Gibeão. Disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei, levantando a sua voz, chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. Pranteou o rei a Abner, dizendo: devia Abner, porventura, morrer como morre o vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe bem,
assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não fora vontade do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? E quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. 2 Samuel capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, esvaíram-se-lhe as forças, e todo Israel ficou perturbado. Tinha Isbosete, filho de Saul, 2 homens chefes de guerrilheiros, um deles se chamava Baaná, e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era contado de Benjamim. Tendo os Beerotitas fugido para Gitaim, onde tem peregrinado até o dia de hoje. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos quando chegaram de Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou, e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baanã, no maior calor de dia, e entraram em casa de Isbosete, estando ele deitado a dormir a sesta. Entraram ali até o meio da casa, como que vindo apanhar trigo, e o feriram no ventre, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, e o feriram e mataram, e cortando-lhe a cabeça, tomaram-na e andaram a noite toda pelo caminho da Arabá. Assim trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, e Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul é morto, cuidando que trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, sendo essa a recompensa que lhe dei pelas novas. Quanto mais quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não requererei eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminarei da terra. E Davi deu ordem aos seus mancebos, e eles os mataram, e cortando-lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Depois partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui, os cegos e esse coxos te repelirão, querendo dizer: Davi de maneira alguma entrará aqui. Todavia Davi tomou a fortaleza de Sião, está é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: Todo o que ferir os jebuseus, suba ao canal, e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi, e foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar do seu povo Israel. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas.
São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, e Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus. Entregamos-as nas mãos. Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou, e disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: Não subirás, mas rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba, até chegar a Gezer. 2 Samuel capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi, e partiu para Baal-Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzai e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aió ia diante da arca. E Davi, e toda a casa de Israel, tocavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrirá rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar, Peres-Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-Edom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom, o Gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que teu escolheu a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que dancei,
e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso me envelhecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia de sua morte. 2 Samuel capítulo 7. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra qualquer das suas tribos a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam, como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, e sentou-se perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová, e que é a minha casa, para me teres trazido até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me tens mostrado gerações futuras, ó Senhor Jeová. Que mais te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, revelando-a ao teu servo. Portanto és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém é semelhante a ti, e não há Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante a teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para te ser povo, para te fazeres um nome, e para fazeres a seu favor estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste para ti do Egito, desterrando nações e seus deuses. Assim estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Jeová, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, e faze como tens falado. Para que seja engrandecido o teu nome para sempre, e se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste uma revelação ao teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Por isso o teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. 2 Samuel capítulo 8. Sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus,
e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu 2 cordéis para os matar, e um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros, reservando apenas cavalos para 100 carros. Os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam, e os trouxe para Jerusalém. De Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Tori, rei de Amate, ouviu que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou-lhe seu filho Jorão para saudá-lo, e para felicitá-lo por haver pelejado contra Hadadezer e o haver derrotado, pois Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tori. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara. Da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi ganhou nome para si. E quando voltou, matou no vale do Sal a 18.000 edomitas. E pôs guarnições em Edom, pô-las em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram ministros de estado. Segundo Samuel capítulo 9. Disse Davi, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei, tu és Ziba? Respondeu ele, teu servo. Prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei, onde está? Respondeu Ziba ao rei, está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi, Mefibosete. Respondeu ele, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência, e disse, que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul, e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei, quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. Segundo Samuel capítulo 10. Depois disto morreu o rei dos Amonitas,
e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou os seus servos para o consolar acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor, Hanum, pensas, porventura, que foi para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiarem, a fim de transtorná-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os amonitas que se haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Sobá 20.000 homens de infantaria, e do rei de Macá 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os amonitas, e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e de Reob, e os homens de Tobi e de Macá estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns homens dentre a flor do exército de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E entregou o resto do povo a seu irmão Abisai, para que o formasse em linha contra os amonitas. E disse-lhe, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Tem bom ânimo, e sejamos corajosos pelo nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a peleja contra os sírios, e estes fugiram diante dele. E, vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se. E Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam da outra banda do rio, e eles vieram a Elã, tendo à sua frente Sobaque, chefe do exército de Hadadezer. Davi, informado disto, ajuntou todo Israel e, passando o Jordão, foi a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalaria, e feriu a Sobaque, general do exército, de sorte que ele morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel, e os serviram. E os sírios não ousaram mais socorrer aos amonitas. 2 Samuel capítulo 11. Tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas, e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a Arca, e Israel, e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor,
e os servos de meu senhor estão acampados ao relento, e entrarei eu na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher. Como vives tu, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou, e à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, ponde Urias na frente onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja. Caso o rei se encolerize, e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebez. Por que chegastes tão perto do muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu, pois, o mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Disse o mensageiro a Davi, os homens ganharam uma vantagem sobre nós, e saíram contra-nos ao campo, porém nos os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele, aperta a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E, passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. 2 Samuel capítulo 12. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E, entrando ele a ter com Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará, ela crescerá em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi, esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher, sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morreras. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa.
Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou a seus servos, morreu a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa, e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu te levantaste e comeste. Respondeu ele, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E mandou, por intermédio do profeta Natã, dar-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos Amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse, pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo, e marchou para Rabá, pelejou contra ela, e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo. E, trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos Amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 13. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, namorou-se dela. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por amar, sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou, por que tu de dia para dia tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim. Então lhe respondeu Amnon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou, então, Davi a casa, a dizer a Tamar, vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar, traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara, ao seu irmão Amnon. Quando lhe chegou, para que ele comesse, Amnon pegou dela, e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu, não, meu irmão,
não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnon, levanta-te, e vai-te. Então ela lhe respondeu, não há razão de me despedires, maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. Mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe, deita fora esta mulher, e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora, e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça, e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça, e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar, desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei, e disse, eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão, não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão estou com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Absalão, ao menos, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou, para que iria ele contigo? Mas como Absalão está-se com o rei, este deixou ir com ele Amnon, e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Amnon, então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu quem vô-lo ordenou. Esforçai-vos, e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia, Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra, da mesma maneira todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe, não presuma meu senhor que mataram todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei meu senhor o pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão, porém, fugiu. E o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou, e eis que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei, eis aí vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a sua voz, choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu, e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gesur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Segundo Samuel capítulo 14. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz, e disse-lhe, ora, finge que estás de nojo, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e faz-te como uma mulher que há muitos dias chora algum morto. Vai ter com o rei, e fala-lhe desta maneira.
Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecorita, pois, indo ter com o rei e prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse, salva-me, o rei. Ao que lhe perguntou o rei, que tens? Respondeu ela, na verdade eu sou viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo, e não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo, dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem a meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher, vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei, a iniquidade, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei e o seu trono. Tornou o rei, quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela, ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não prossiga na destruição, e não extermine a meu filho. Então disse ele, vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Então disse a mulher, permite que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. Respondeu ele, fala. Ao que disse a mulher, por quê, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois, falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e sereiros como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, e porque o povo me atemorizou, pelo que dizia a tua serva, falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus tanto a mim como a meu filho. Dizia mais a tua serva, que a palavra do rei meu senhor me dê um descanso, porque como o anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Tornou a mulher, fale agora o rei meu senhor. Perguntou, pois, o rei, não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher, vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei meu senhor, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar a feição do negócio é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe, eis que faço o que pedes, vai, pois, e faze voltar o mancebo Abissalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei, e disse Joabe, hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesú e trouxe Abissalão para Jerusalém. E disse o rei, torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou, pois, Abissalão para sua casa, e não foi à presença do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Abissalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. E, quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Abissalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Abissalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então Abissalão mandou chamar Joabe, para o enviar ao rei, porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos, vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada, ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Abissalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou, e veio ter com Abissalão, em casa, e lhe perguntou, por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Abissalão a Joabe,
eis que enviei a ti, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinde Jesus. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei, e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. 2 Samuel capítulo 15. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta, e quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E, dizendo ele, de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão, a quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, desse modo Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu, ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom um voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor, na verdade, me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei, vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som da trombeta, direis, Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. Também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló, Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo, o coração de todo Israel vai após Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos, e fujamos, porque de outra forma não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, não seja caso que ele nos apanhe de súbito, e lance sobre nós a ruína, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Assim saiu o rei, com todos os de sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam na última casa. E todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que o seguiram de Gate, caminhavam adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu, por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e exilado, torna a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a vaguear. Pois eu vou para onde puder ir, volta, e lei, e contigo teus irmãos, a misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse, vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o meu servo. Então disse Davi a Itai, vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que havia com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava, e o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. E chegou Abiatar, e veio também Zadok, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, pois, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça a mim o que bem lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu porventura vidente?
Volta, pois, para a cidade em paz, e contigo também teus 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede, eu me demorarei nos vales do deserto até que tenha notícias da vossa parte. Zadoque, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta, e subia chorando sem cessar. Então disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Ora, aconteceu que, chegando Davi ao cume, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém se voltares para a cidade, e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então a conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadoque e Abiatar, sacerdotes. Portanto, tudo o que ouvires da casa do rei lhes dirás. Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadoque, e Jonatas, filho de Abiatar, por eles me avisareis de tudo o que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, voltou para a cidade. E Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Ziba: Que pretendes com isso? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda o rei: E onde está o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que permanece em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: Que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, adiantando-se, proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. E, amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem sanguinário, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já entregou o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho convosco, filhos de Zeruia? Por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor: Amaldiçoa Davi, quem dirá: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição, e me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão, e ali descansaram. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. E chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei! Absalão, porém, perguntou a Uzai: E esta tua benevolência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu-lhe Uzai: Não, pois aquele a quem o Senhor, e este povo, e todos os homens de Israel têm escolhido, dele serei e com ele ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu?
Porventura não seria a seu filho? Como servi a teu pai, assim servirei a ti. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel a Absalão, entre as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. 2 Samuel capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, enquanto está cansado, e fraco de mãos, e o espantarei, então fugirá todo o povo que está com ele. Ferirei tão somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, como uma noiva à casa do seu esposo, pois é a vida de um só homem que tu buscas, assim todo o povo estará em paz. E este conselho agradou a Absalão, e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão, chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Uzai chegou a Absalão, este lhe disse, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra. Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel deu esta vez não é bom. Acrescentou Uzai, tu bem sabes que teu pai e seus homens são valentes, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Além disso teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está ele escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo alguns no primeiro ataque, todo o que ouvir dirá, houve morticínio entre o povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, e desceremos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele de todos os homens que estão com ele nem sequer um só. Se ele, porém, se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer o mal sobre Absalão. Também disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém eu aconselhei assim e assim. Agora, pois, mandai apressadamente avisar a Davi, dizendo, não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta a outra banda, para que não seja devorado o rei, e todo o povo que com ele está. Ora, Jonatas e Aimais estavam esperando junto a Enrogel, e foi uma criada, e lhes avisou, para que eles fossem e o dissessem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Ambos, porém, partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha no pátio de sua casa um poço, para o qual eles desceram. E a mulher, tomando a tampa, colocou-a sobre a boca do poço, e espalhou grão triturado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão àquela casa, perguntaram à mulher, onde estão Aimais e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher, já passaram a corrente das águas. E, havendo-os procurado sem os encontrarem, voltaram para Jerusalém. Depois que eles partiram, Aimais e Jonatas, saindo do poço, foram e avisaram a Davi, e disseram-lhe, levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou contra vós Aitofel. Então se levantou Davi e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão, e ao raiar da manhã não faltava nenhum só que não o tivesse passado. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido seu conselho, albardou o jumento, e partindo, foi para casa, para a sua cidade, e tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai.
Então Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão colocou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Ora, Amasa era filho de um homem que se chamava Itra, o Gizelita, o qual entrará a Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão se acamparam na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, pois diziam, o povo está faminto, cansado e sedento, no deserto. Segundo Samuel capítulo 18. Então Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre ele chefes de 1000 e chefes de 100. E Davi enviou o exército, um terço sob o mando de Joabe, outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo, eu também sairei convosco. Mas o povo respondeu, não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, nem se importarão conosco ainda que morra metade de nós, porque tu vales por 10.000 tais como nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhes o rei, farei o que vos parecer bem. E o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, tratai brandamente, por amor de mim, o mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim saiu o povo a campo contra Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande morticínio, de 20.000 homens. Pois a batalha se estendeu sobre a face de toda aquela terra, e o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Por acaso Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Um homem, vendo isso, contou a Joabe, dizendo, eis que vi Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem que ele o contará, pois que o viste, por que não o derrubaste logo por terra? E eu te haveria dado 10 siclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, o homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itai, dizendo, guardai-vos, cada um, de tocar no mancebo Absalão. E se eu tivesse procedido falsamente contra a sua vida, coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então disse Joabe, não posso demorar-me assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dados, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e, lançando numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha feito levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia, nenhum filho tenho para conservar a memória o meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, a qual até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Emaás, filho de Zadoque, deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou a mão e seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse, porém, Joabe ao Cuxita, vai tu, e dize ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe, e saiu correndo. Então prosseguiu Emaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. Respondeu Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não receberias recompensa pelas novas.
Seja o que for, disse Aimaas, correrei. Disse-lhe, pois, Joabe, corre. Então Aimaas correu pelo caminho da planície, e passou adiante do Cuxita. Ora, Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantando os olhos, viu um homem que corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei. Respondeu o rei, se vem só, é portador de novas. Vinha, pois, o mensageiro aproximando-se cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro, e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também esse traz novas. Disse mais a sentinela, o correr do primeiro parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei, este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei, vai bem o mancebo Absalão? Respondeu Aimaas, quando Joabe me mandou a mim, o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Disse-lhe o rei, põe-te aqui ao lado. E ele se pôs ao lado, e esperou de pé. Nisso chegou o Cuxita, e disse, novas para o rei meu senhor. Pois que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então perguntou o rei ao Cuxita, vai bem o mancebo Absalão? Respondeu o Cuxita, sejam como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Pelo que o rei ficou muito comovido, e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e andando, dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel capítulo 19. Disseram a Joabe, eis que o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer, o rei está muito triste por causa de seu filho. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e clamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei, e disse, hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas. Amando aos que te odeiam, e odiando aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para ti nem chefes nem servos, pois agora entendo que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fossemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Pelo que o rei se levantou, e se sentou à porta, e avisaram a todo o povo, dizendo, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Entre mentes todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Também Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calé, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadoque e Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque a palavra de todo Israel tem chegado ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. Dizei a Amasa, porventura não és tu meu osso e minha carne. Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do exército diante mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta, com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão.
Ora, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão adiante do rei, atravessando o val para trazer a casa do rei e para fazer o que aprouvesse a ele. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, se prostrou diante dele. E lhe disse: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso eis que eu sou o primeiro, de toda a casa de José, a descer ao encontro do rei meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia, dizendo: Não há de ser morto Simei por haver amaldiçoado ao ungido do Senhor. Mas Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Será morto alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera barba, nem lavara as suas vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: O rei meu senhor, o meu servo me enganou. Porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze, pois, o que bem te parecer. Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: Por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparti as terras. Então disse Mefibosete ao rei: Deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres enquanto este se demorará em Manaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai: Passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje, poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que for do teu agrado. Ao que disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e este voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e fizeram passar o Jordão o rei e a sua casa, e todos os seus homens com ele? Responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, por que vos irás por isso? Acaso temos comido à custa do rei, ou nos deu ele algum presente? Ao que os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, mais temos nós em Davi do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel capítulo 20. Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri,
homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um à sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram a Sebá, filho de Bicri, porém os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou à sua casa em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixará para guardarem a casa, e as pôs numa casa, sob guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas. Assim estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse então o rei a Amasa, convoca-me dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Foi, pois, Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Então disse Davi a Abisai, mais mal agora nos fará Sebá, filho de Bicri, do que Absalão. Toma, pois, tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que ele porventura não ache para si cidades fortificadas, e nos escape à nossa vista. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, saíram de Jerusalém para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa lhes veio ao encontro. Estava Joabe cingido do seu traje de guerra que vestira, e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos, na sua bainha. Adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. E disse Joabe a Amasa, vais bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que está na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre, derramando-lhe por terra as entranhas, sem feri-lo segunda vez, e ele morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Sebá, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa, e dizia, quem favorece a Joabe, e quem é por Davi, siga a Joabe. E Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. E aquele homem, vendo que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava ao pé dele parava. Mas removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Então Sebá passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Macá, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram, pois, e cercaram a Sebá em Abel de Bet-Macá, e levantaram contra a cidade um montão, que se elevou defronte do muro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, ouvi. Ouvi. Dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. Ele, pois, se chegou perto dela, e a mulher perguntou, tu és Joabe? Respondeu ele, sou. Ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva. Disse ele, estou ouvindo. Então falou ela, dizendo, antigamente costumava-se dizer, que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha termo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por quê? Pois, devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe, e disse, longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Este, pois, tocou a buzina, e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaías, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e os peleteus. E Adorão sobre a gente de trabalhos forçados, Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Seva era escrivão, Zadoque e Abiatar, sacerdotes. E Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Segundo a Samuel capítulo 21. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, e por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles, ora,
os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos que estão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhes Davi: que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia, e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que ela tivera de Saul, a saber, a Amoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos, no princípio a cega da cevada. Então Rispa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra, desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, aos homens de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto Deus se aplacou para com a terra. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, matou Seife, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Euanã, filho de Jarel-Regim, o Belemita, matou Golias, o Giteu, de cuja lança haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 em cada pé, 24 por todos. Também este era descendente do gigante. Tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel capítulo 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. O meu Salvador, da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor, assim serei salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de Belial me atemorizaram. Cordas do Seol me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus, e desceu,
e havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim, e apareceu sobre as asas do vento. E por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas, e os dissipou, raios, e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza em minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele, e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, para com o perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras avesso. Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Pois contigo passarei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus transporei um muro. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel, é ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e ele torna perfeito o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das gazelas, e me põe sobre as minhas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de modo que os meus braços podem entesar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua brandura me engrandece. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os destruí, e nunca voltei atrás sem que os consumisse. Eu os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, sim, caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Fizeste que me voltassem às costas os meus inimigos, aqueles que me odiavam, para que eu os destruísse. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse, clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o cabeça das nações, um povo que eu não conhecia me serviu. Estrangeiros, com adulação, se submeteram a mim, ao ouvirem de mim, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e, tremendo, saíram os seus esconderijos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança, e sujeitou povos debaixo de mim. E me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livraste do homem violento. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento a seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz a homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. Será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus. Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam fora, porque não se pode tocar neles.
Mas qualquer que os tocar se amará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita, era este principal dos três, foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, no tempo da cega, e foram ter com Davi, a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas. De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30, e este alçou a sua lança contra 300, e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura não era este o mais nobre dentre os 30. Portanto se tornou o chefe deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem de Cabzel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu, e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto, tinha este uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30, Euanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arodita, Elica, o Arodita. Gelês, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Uzatita. Zalmon, o Auita, Maarai, o Netofatita. Elebe, filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaías, o Piratonita, Idai, das torrentes de Gaás. Abeialbom, o Arbatita, Asmavete, o Barumita. Eliabá, o Salbunita, Benijaze, e Jonatas. Samá, o Ararita, Aianó, filho de Sarar, o Ararita. Elifelete, filho de Acasbai, filho do Macatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Esrai, o Carmelita, Paarai, o Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu, 37 ao todo. Segundo Samuel capítulo 24. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele, percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor. Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel.
Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade na direção de Jazer. Em seguida foram a Gileade, e a terra de Tatinhodse, dali foram a Dajaã, e ao redor até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, em Berseba. Assim, tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel 800.000 homens valorosos, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito neciamente. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber dizendo-lhe, queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, enquanto estes te perseguirem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Respondeu Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo, eis que eu pequei, e procedi iniquamente, porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi, e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinham ter com ele o rei e os seus servos, saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna, por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna, não. Antes te comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel.